Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Eu acho que quase todo mundo aqui é descendente de europeu, né? De certa forma, nós somos. Irmãos, antes de começar a mensagem em si, hoje de manhã nós tivemos mais uma vez uma grata surpresa. Eu gostaria de não deixar passar batido. O irmão Timóteo, ele tem tantos dons e talentos, né? E hoje de manhã ele trouxe a palavra, né? E foi uma palavra tão boa, né? Quem não esteve de manhã perdeu. Ele trouxe uma reflexão sobre dons e talentos e foi muito bom. E eu fico pensando, ele anda preocupado porque precisa de gente para ajudar ele na música, né? Que ele faz tanta coisa. Ele deve ter pedido a Deus que enviasse pessoas para ajudar. E Deus enviou mais dom para ele, deu mais serviço para o irmão Timóteo, né? Como que pode, né, irmão Timóteo? Né? Mais um dom, né? O dom do ensino, da pregação, muito bem. E eu fico feliz, graças a Deus por isso, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas é mais uma pessoa que eu creio, né? Não consultei ainda, mas eu posso contar, né? Nas escalas para ajudar o pastor, ajudar a igreja. E graças a Deus por isso. Também nós já fizemos menção à volta do pastor, apesar de chegado cansado, né, ainda veio para a igreja. Isso que é bom ter um jovem pastor, né? Se fosse eu, já não vinha, né? Já não tô nessas condições mais. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus por essas coisas que Deus tem feito. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, prometo ser breve. Eu não sou o irmão Tiago lá do Pará, então se eu falar aqui uma hora, os irmãos vão dormir, vão embora, né? Vai ser uma coisa terrível. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Nós vamos ler esse texto e vamos meditar essa noite nessa passagem bíblica, né, que possa sermos abençoados por ela. Já está ali na Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bondoso Pai, nós damos graças, Pai, por esse domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, e que nossos corações possam colocar em primeiro lugar a Tua santa e bendita presença. Pai, nós te damos graças por essa igreja neste local, por cada irmão que é membro dela, e que aqueles, Pai, que devem ser acrescentados a ela, Pai, o Senhor os envia, através do Santo Espírito, Pai, para que possa cada dia essa igreja crescer em tempo nesse local, mas também, Pai, em sabedoria, e que seja uma agência de salvação, Pai. É o nosso desejo, nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a declaração que nós ouvimos, esse texto que nós lemos, né? Jesus está caminhando para Jerusalém, né? Como nós temos ensinado na escola dominical, algumas pessoas o seguem, mais próximos eram chamados discípulos, depois vão ser chamados de apóstolos, algumas pessoas seguem a Cristo, e por onde ele passa, lógico, a presença de Cristo é notada. Então surgem muitas conversas a respeito dele. Jesus se torna uma pessoa conhecida, desde que ele inicia seu ministério ali em Nazaré. O autor dos nossos estudos, né, ele chama ele com o início do ministério público, não que ele trabalhasse no MPF, mas o ministério público no sentido de falar publicamente, né, e começa a ensinar, né, então ele começa a deixar bem claro a que veio, e começa a ser conhecido, e esse conhecimento da parte de Cristo causa muita surpresa, muitas dúvidas, né? Quando ele prega lá em Nazaré mesmo, ensina, algumas pessoas apontam o dedo, né, e dizem: esse não é o Jesus, né, que tem os seus irmãos moram aqui, a sua mãe, seu pai, o carpinteiro, né, esse camarada agora está aí na sinagoga ensinando. Então causava, né, o ministério de Cristo, desde o início, né, muitos pensamentos, muitas discussões, né, muitas pessoas começavam a murmurar, outros a dizer, né, quem é esse cidadão, né, quem é esse galileu, esse filho de carpinteiro, ou quem ele pensa que é.
Então o ministério de Jesus já estava tomando ali corpo. Então muitas pessoas ouviam e o seguiam. Mas a pergunta, que ele faz aqui é interessante. Quem aquelas pessoas dizem que era Cristo? Então, logicamente, havia muitas respostas naquele tempo. E também existem muitas respostas nos dias de hoje. Se nós formos perguntar para as pessoas quem é Cristo, quem é Jesus Cristo, as respostas vão ser as mais variadas. Algumas pessoas vão dizer que ele é uma invenção, alguém inventou essa história no Império Romano, lá no tempo passado, é uma invenção da Igreja Católica, alguns dizem, isso é uma coisa da Igreja Católica. Há quem vai dizer para os irmãos que ele foi um sábio, alguém sábio. Se a pessoa for espírita, vai dizer que ele foi um espírito iluminado, um espírito acima dos outros espíritos. E à medida que você for perguntando, dependendo da orientação da pessoa, ela vai te dar uma resposta de quem é Cristo. Mas todo tipo de resposta a gente vai ter a respeito de quem era a pessoa dele. Naquele tempo também já não era diferente, havia várias opiniões de quem era Jesus. Eu fiz a pergunta errada, de Cristo. Até então ninguém sabia que ele era o Cristo, apenas quem era Jesus. Vamos fazer uma correção aqui, que depois ele vai ser conhecido como Cristo, porque Cristo é o enviado, o Messias, ungido de Deus. Então até aquela altura ele era Jesus, apenas o Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro. Até então era assim que ele era conhecido. Então algumas pessoas, Jesus chegando a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? É interessante essa pergunta, O que vocês têm ouvido? O que as pessoas falam? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Interessante essa resposta, Jesus foi batizado por João Batista, mas nessa altura João Batista já havia morrido, então alguns acreditavam que ele era uma reencarnação de João Batista, e que ele era o João Batista que havia sido morto por Herodes. Por quê? As pessoas achavam que Jesus era João Batista, provavelmente pelas coisas, pelas atitudes, embora Jesus mesmo não batizasse as pessoas, ele diz isso, nunca batizou, mas os discípulos de Jesus sim batizavam as pessoas. Então muitos entenderam pela questão do batismo, pela forma como Jesus ensinava e agia, que ele era João Batista. Outros, que é Elias. Então havia essa ideia que Elias voltaria. Era uma tradição entre o povo judeu, entre o povo de Israel. Como Elias não havia morrido, os irmãos sabem, Elias foi para o céu Como que Elias foi para o céu, os irmãos lembram? Uma carruagem de fogo, Então Elias não morreu. No Velho Testamento, lá em Reis, conta a história de Elias, ele foi para o céu, foi elevado, arrebatado, numa carruagem de fogo, ou numa carruagem. Então as pessoas esperavam que Elias voltaria, que como ele não morreu e foi ao céu, então Jesus era Elias que havia voltado. Então havia essa ideia, que Jesus era Elias, até porque também dos sinais, os milagres que ele fazia, e Elias era muito conhecido entre os profetas pelos sinais, pelos milagres que ele fazia. Disseram: olha, pessoas aí dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda que é Jeremias. Interessante também, hoje de manhã nós falamos sobre isso, e algumas pessoas diziam que Jesus era uma reencarnação, ou seja, o Jeremias que havia voltado. De manhã nós vimos que Jesus, ao chegar em Jerusalém, realmente ele pareceu com Jeremias por causa dos lamentos. Hoje de manhã nós lemos aquela passagem ali em Lucas, capítulo 19, capítulo 20, que Jesus chorou sobre Jerusalém. E aquela passagem ali de Lucas, no capítulo 20, é parecido a forma, ao poema, a forma como Jesus expressa, a mesma forma que Jeremias em Lamentações. Então o lamento de Jesus sobre Jerusalém, ele é idêntico à forma como Jeremias lamentou também sobre Jerusalém quando ele a viu. Interessante essa passagem, Quando Jesus vê e chora sobre Jerusalém. Abram comigo em Lucas capítulo 20, Lucas 19, a partir do versículo 41. Nessa parte da Bíblia, dessa passagem, Jesus é muito parecido com Jeremias, a forma dele se expressar, o motivo e sobre a cidade que ele estava falando. A partir do versículo 41, olha o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar.
Aí começa a parte que é muito parecida com os escritos de Jeremias. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Isso é uma lamentação, é como se fosse parecido com as lamentações de Jeremias. Em Lucas 13:34 também, Jesus expressa da mesma forma sobre Jerusalém. Lucas 13:34, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito que vem em nome do Senhor. Então, nesse ponto, há esse paralelo, de Jesus e Jeremias. Mas Jesus também não era Jeremias, mas como alguém que servia a Deus também sentia esse lamento pela cidade, não pelos os muros, pelas construções, mas pelas pessoas. Porque ele vinha como ungido de Deus, ele é aquele que o Antigo Testamento apontava, os profetas falavam, a lei apontava, tudo isso. E quando ele chega na cidade, Jerusalém, onde estava a casa de Deus, o templo, as pessoas não entenderam, as pessoas estavam com os olhos fechados. Então ele lamenta isso, falou: nossa, como eu queria que fosse diferente, em outras palavras, Jesus dizendo: como seria bom se fosse diferente, eu entrasse, todo mundo reconhecendo como rei, e se vocês soubessem quem é eu, quem sou eu, e se vocês soubessem como os profetas, como Abraão, como todos que foram antes de vocês desejaram estar aqui hoje, e ver minha entrada nessa cidade, que pena, lamentou Jesus, e chorou, porque eles não se aperceberam de quem estava entrando. Então, por isso essas comparações, Jesus parecia, alguns diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, então havia muitas dessas questões, e para o mundo não é diferente, Jesus, para alguns, como eu disse, é um sábio, outros é um impostor, para o judeu foi um profeta apenas, alguém que estudou muito e tinha um conhecimento elevado, um espírito elevado, e por aí vai. E para nós também, durante muito tempo, foi. Se eu for perguntar aos irmãos, quando ouviram a primeira vez o nome de Jesus, ninguém vai se lembrar, raras pessoas vão lembrar. Eu creio que desde quando eu nasci num lar católico, então nasci provavelmente, nos primeiros dias eu devo ter sido batizado. Eu fui, eu consta, naquela época tínhamos o batistério, não era isso? Certificado de batismo, na verdade na igreja católica chamava batistério, era um documentão grande, ele tinha valor civil, sem ele você não fazia um registro. Então, naquele tempo, não é que eu sou velho não, essas coisas aconteceram recentemente, não vão pensando que é coisa antiga não, tá? Então, naquele tempo, ele tinha um valor de documento, um documento civil, e algum tempo mais atrás, aí já não é da minha época, não se enterrava num cemitério se você não tivesse um batistério. Se você não fosse batizado, você não podia ser enterrado em um cemitério que era geralmente controlado pela igreja. Então, me batizei, provavelmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja, ganhei um padrinho ou madrinha. Eu creio que muitos assim aqui também tiveram um padrinho ou madrinha, não é? Vocês ainda têm contato com eles, outros não. Meu padrinho já faleceu, minha madrinha não. Mas a gente tivemos um padrinho ou madrinha e a gente cresceu ouvindo falar no nome de Jesus. Eu participava da missa, participei algumas vezes preparando a primeira comunhão, não sei se alguém fez isso aqui, creio que muitos fizeram, o pastor, eu creio o irmão Manuel, a maioria dos irmãos participaram da primeira comunhão, depois vinha a crisma, uma coisa assim. Eu não cheguei a esse ponto não, mas a gente ouvia falar de Jesus como uma pessoa, mas era um Jesus dos meus pais, um Jesus da igreja, um Jesus um pouco distante, um pouco parecido com esse Jesus aqui que as pessoas diziam, um grande profeta, um Elias, um Jeremias da vida. Então nós tivemos também esse contato com Jesus, muitos tivemos, ouvimos falar dele e crescemos ouvindo falar desse Jesus Cristo. Mas Jesus continuou e disse, e eles responderam, e vocês, perguntou aos seus discípulos, quem vós dizem que eu sou? Aí a coisa ficou um pouco mais apertada. Eu imagino que houve um silêncio,
Porque falar o que as pessoas diziam que era Jesus, muitas pessoas sabiam falar. Olha, tem gente aí falando que o Senhor vai ser o rei de Israel. Tem um comentário aí que quando o Senhor chegar em Jerusalém, o Senhor vai se auto-intitular o rei, vai expulsar os romanos, liderar uma revolta armada, e nós vamos estar livres dos impostos, livres de Roma, e o Senhor vai reinar como Davi reinou. Esse era um pensamento de uma grande maioria naqueles dias, inclusive dos discípulos. Essa era a ideia. O Senhor vai se tornar o rei nos moldes de Davi, Jesus, filho de Davi. Então o Senhor vai causar uma revolta. Então havia muitas coisas que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Falaram que o Senhor vai fazer isso. Um dos discípulos antes tinha comentado, falou: se o Senhor for rei, eu quero ser o ministro da economia. Outro, não, eu quero ser o presidente do Banco Central. Eles estavam preocupados ali, os discípulos, que cargos assumiriam. A mãe dos filhos de João, a mãe de Tiago e João, chegou em Jesus e deu um toque nele separado. Falou: Jesus, vem cá, vamos conversar. Falou o seguinte: quando o Senhor assumir lá o governo, a ideia era essa, eu quero que os 2 meus filhos sentem à sua direita. Em outras palavras, estão dizendo: eu quero que eles ocupem os melhores cargos, os melhores ministérios. Um vai ser ministro da economia e o outro vai ser o ministro da saúde. Mais ou menos nesses termos. Ela chegou em Jesus e falou: eu quero os 2 ali nos melhores cargos. E Jesus repreendeu ela, falou: não, meu Pai, que está no céu, Ele que sabe todas essas coisas, ensinou para ela: quer ser maior no reino dos céus, que seja o menor, o que sirva. Então a expectativa era essa, todo mundo sabia dessas expectativas. Mas aí Jesus aperta ele: foi para vocês, meus discípulos, são mais próximos, que estão comigo desde a Galileia, vocês têm me visto ensinar, têm me visto curar, têm visto sinais, vocês sabem o que a lei diz a respeito de mim, mas e para vocês, quem sou eu? Quem eu sou? Uma pergunta intrigante, um silêncio, e geralmente ali naqueles momentos eles provavelmente davam um beliscão na costela de Pedro, Pedro, vai lá, porque o Pedro velho não pensava muito antes de falar, e sempre ele falava mesmo, Os outros geralmente eram mais tímidos, mas cutucaram um ao outro, quem dizem, e vocês, que dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então observe bem, essa resposta de Pedro é muito profunda. Para a gente que conhece toda a história, sabe quem é Jesus Cristo e tudo mais, não parece uma resposta simples, mas ela é um divisor de águas na vida dos discípulos e também na palavra de Deus. Até então Jesus é o filho do carpinteiro, e como eu já disse aos irmãos, Jesus era um nome muito comum, como José hoje. Então havia muitas pessoas naquela época que tinham o nome de Jesus, então só por ele chamar Jesus não queria dizer nada, era um nome comum para a época. Era um Jesus, filho do carpinteiro, tinha Jesus, filho de ciclano, tinha Jesus também chamado disso, Jesus daquilo. Então havia vários Jesus naquele tempo, mas ele perguntou para os seus discípulos, esse Jesus aqui, tirando o nome, quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde: o Senhor é o Cristo. Então essa resposta é determinante, o Cristo. Então Jesus tinha muito, mas o Cristo não. Eles esperavam, era um desejo, era uma esperança de Israel, era o enviado de Deus, o ungido, o filho de Davi, aquele que restauraria todas as coisas, aquele que vinha enviado do próprio Deus. Então havia muita coisa embutida nesse nome de Cristo, ungido. Cristo quer dizer ungido, separado, enviado, alguém que foi, de certa forma, escolhido por Deus. Então Cristo quer dizer isso, escolhido, separado, ungido. Então, a partir desse momento, quando Pedro diz esse nome, torna-se tudo diferente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, 2 coisas bastante diferentes. Então, a partir desse momento, há aqui, para aqueles que ouviram e estavam ali, neste momento, a coisa muda de figura. Então, Jesus não é um aventureiro, ele não é uma espécie de Barrabás que vai liderar uma revolta, ele não é mais um dos profetas como Jeremias, ele não é Elias, ele não é nenhuma outra coisa. Então ele diz, essa resposta de Pedro, ele é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. É um patamar bem acima, algo bem acima do que eles imaginavam que Cristo era naquele momento. E para nós, eu não sei para os irmãos, quando foi que isso também caiu a ficha na vida dos irmãos? Foi bem aqui nessa igreja mesmo, há muito tempo. Como eu disse, eu ouvia falar de Cristo, eu ouvia muito sobre Cristo, frequentava as missas, ouvia filme,
Então, assim, eu já estava cansado de ouvir a falar esse nome Jesus Cristo. Mas essa pergunta que Jesus fez a Pedro, um dia também eu me senti perguntado e questionado e confrontado com essa pergunta. E para você? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Cristo para você? Quantos irmãos aqui lembram o dia que foi confrontado com essa pergunta? Quem é Jesus Cristo? Um dia que deu um estralo e mudou. Falou, olha, ele não é mais apenas alguém que eu ouço falar, que eu leio, que eu vejo falar, alguém que é o Deus da minha filha, ou às vezes era da sua esposa, do seu esposo, de alguém, mas teve um dia, em determinado momento, sentado num banco da igreja, ou pode ter sido em outro local, que essa pergunta foi mais fundo. Deixou de ser algo superficial, alguém que você via falar numa missa, ou num folheto, mas essa pergunta veio de encontro a você. Quem é Cristo para você? Teve um dia que isso é engraçado, eu sempre ouvia falar de Jesus, mas teve esse dia que eu fui confrontado com essa questão. Mas e para mim? Quem Ele é? Quem é Jesus? Ele perguntou para os seus discípulos. E para vocês? Ele, tu és o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a sequência é mais interessante ainda. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aí vem uma resposta. Por que tantas vezes nós ouvimos falar de Jesus Cristo, mas nunca ficamos confrontados de quem é a pessoa dele, ou de tomar uma decisão ao lado dele? E Jesus fala uma coisa interessante. Nenhum ser humano saberia por si só. É um dom do Espírito, embora a gente possa criar ambientes. O ambiente ao qual isso me veio à mente foi a igreja. Uma palavra, na época o pastor Vanderlei, que ainda era pastor na primeira, e era uma série de conferências aqui na igreja. Então o ambiente, a igreja, a dona Noel me convidou, eu vim, cheguei, eu não tinha a menor intenção de me tornar um crente, eu vou falar logo. Não tinha a menor intenção, de jeito nenhum, não passava pela minha cabeça. Então é como Jesus disse aqui a Pedro, olha, isso não vem de si mesmo. Ele disse, olha, isso não foi você que aprendeu alguma coisa que veio de você mesmo, mas isso veio de externamente, é de fora. A forma como o Espírito Santo age, não sei. Se alguém me perguntar, não sei. Se alguém sabe explicar também, acho muito difícil explicar. Como explicar? Porque é uma coisa que é externa, é como Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, ninguém te revela isso. Nenhum ser humano sabe por si só. Ele sabe que em um determinado momento, em algum ponto da sua vida, você é confrontado. E também a gente não sabe porque uns ouvem e outros não. É uma coisa ainda que foge ao meu entendimento. De uma coisa eu sei, como diz Paulo, de uma coisa estou bem certo, que o Senhor me chamou, que vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Mas como isso funciona, não entendo. E Jesus Cristo, ao conversar com Pedro, ele é muito claro, nenhum ser humano sabe por si só, mas há um determinado momento que a gente ouve o nome de Jesus e ele deixa de ser apenas alguém na multidão, alguém que a gente ouviu, um nome comum, e ele passa nesse momento a ser o nosso Senhor, passa a ser para nós o Cristo, o Salvador. Isso é determinante, quando ele deixa de ser um nome famoso e conhecido e passa a ser o nosso Salvador. E a partir deste momento, quando Deus assim age através do teu Santo Espírito, irmãos, tudo muda. Como eu estou dizendo aqui, o dia que eu vim aqui, eu não tinha a menor intenção de ser membro dessa igreja, de igreja nenhuma, Eu queria continuar daquele jeito, Alguém me perguntasse se eu sou cristão do IBGE, eu falava, sou cristão. Conhecia a Cristo, tinha sido batizado quando criança, às vezes ia na missa, às vezes tinha uns terços lá em casa, Nozélio? A coisa longa, aquele trem ali, rapaz, que demora. E eu ficava doido para quem estava fazendo terço perder a conta e pular alguma Ave Maria, um Pai Nosso, porque é demorado, irmão. Não sei se os irmãos já participaram. Aquele trem ia ali, o trem não acabava, era muito automático, aquela coisa toda, mas para mim aquilo ali estava bom, daquele jeito estava bom. Mas Deus age de uma forma assim extraordinária. Um dia sentado aqui, ele falou, não é assim. E a partir daquele momento é como se caísse uma venda dos nossos olhos. Cristo se transforma totalmente em algo diferente para a gente. É algo que você, até então, você não tinha o menor desejo de servir, ou que ele fosse seu Deus. Mas a partir daquele momento, você não consegue mais viver sem. É o contrário.
É algo como se você estivesse fugindo e a partir daquele momento você não tem nenhuma vontade mais de ficar longe. Isso é o que o Espírito Santo faz, né? E é algo que homem nenhum consegue fazer, e Jesus é muito claro quando diz para Simão: nenhum ser humano sabe por si só. É o agir de Deus na vida da pessoa, né? E é uma coisa tão incrível quando Deus se torna, Jesus Cristo torna-se nosso Senhor, nosso Salvador na nossa vida, que a partir desse momento, como eu disse, nada mais faz sentido sem Jesus. Eu não me imagino mais sem Cristo, né? E quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Cristo, a gente fica incomodado, né? Aquilo nos incomoda, nos entristece. Você não consegue mais desobedecer sem sentir que está errado. Você desobedece, todo mundo erra. Eu estava falando mais cedo para as irmãs, a gente erra, a gente ainda é rebelde, né? Às vezes o nosso orgulho, né, que o nosso orgulho ele contrabalanceia com a nossa humildade, então há essas coisas ainda, mas toda vez que isso acontece, a gente lembra de Cristo. Quem é cristão mesmo, uma vez foi transformado pelo sangue de Cristo, quando ele erra, a preocupação dele primeiro não é com o que as pessoas vão pensar, mas é com Cristo. Eu falo por mim, né? Quando a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa que não devia e comete alguns erros, a gente machuca alguém. No primeiro momento a preocupação é essa, né? Eu feri alguém, machuquei, errei, mas quando a gente cai em si, a preocupação é essa, né? Eu desagradei a Cristo, desagradei a Deus. Então, a partir desse dia que Jesus deixa de ser alguém que a gente conhece e passa a ser o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nessas coisas já não faz mais sentido, né? O pecado não faz mais sentido, ele se torna um acidente. Até então ele era o nosso costume, né? Era a nossa caminhada, agora é um acidente. E Jesus, né, vai falar também aos seus discípulos a respeito dele, a respeito de quem ele era. João 8, de 21 a 30, olha só o que diz esse texto. Jesus conversando ali com aquelas pessoas que ainda não sabiam quem ele era, né? Pessoas ainda estavam cegas. João 8, de 21 a 30. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? É interessante, né, as ideias que as pessoas tinham a respeito de Cristo nessa altura do Evangelho. Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não poderei ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois ao menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Então eles perguntaram, uma pergunta interessante, né? Jesus pergunta para os seus discípulos naquele texto que nós lemos: quem vocês dizem que eu sou? E agora eles, os judeus, perguntam para Jesus: quem é você? Olha, interessante essa pergunta. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito o que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Interessante isso, né? Jesus foi muito claro a eles, falou: olha, quem eu sou, né, eu já estou dizendo para vocês o tempo todo, mas nem todos vão abrir os olhos e vão entender, só aqueles que meu Pai ou o Espírito Santo o revelar. É uma coisa incrível, como Jesus estivesse dizendo: olha, eu posso ficar aqui falando o tempo todo, não adianta, vocês não vão entender, porque vocês nunca vão entender de onde eu vim, quem eu sou, de maneira nenhuma. O orgulho não permitia, era uma liderança religiosa, né? E eles tinham orgulho, eles não queriam descer do salto, vamos dizer assim, desse patamar, entender que quem Jesus era. E Jesus havia revelado isso a pessoas simples, Pedro, os seus discípulos, mas a liderança religiosa, não. Eles não entendiam, eles olhavam para Jesus e perguntavam: quem é você? E ele era a quem Moisés havia escrito nas Escrituras, os profetas anunciavam, tudo nas Escrituras apontava para Cristo, e eles eram os doutores da lei, os que interpretavam as Escrituras, e as Escrituras apontavam para o rei Jesus que viria, e eles estavam diante do rei e perguntando ao rei: quem é você? Aí Jesus falou: olha, eu sou quem eu sempre disse que eu sou, sou aquele que sempre afirmei ser. Desde lá de Nazaré, quando eu peguei a Bíblia e disse naquele sábado: olha, de mim as Escrituras falavam, eu vim para salvar, eu vim para buscar o que estava perdido,
eu vim para salvar o pecador, né? Eu e o Pai somos um, né? Observe, as Escrituras dizem, o Cristo virá, ele irá curar, irá abrir os olhos dos cegos, curar os aleijados, anunciar o reino de Deus. Então ele fala, olha, eu sou aquele que sempre afirmei ser. Aí vocês me perguntam quem sou eu, e nessa passagem, né, a conversa foi tão longa que eles disseram que Jesus era um endemoniado, nessa passagem. Falou, na verdade, sabe quem você é? Eles disseram para Jesus, você é filho de Deus coisa nenhuma, você é o filho do diabo. Falaram para Jesus, e você expulsa os demônios porque você é chefe deles. Olha só que ponto chegou, né, a cegueira daquele povo. Aí Jesus diz, olha, se eu sou filho do diabo, né, expulso demônios por ele, então o reino do diabo está dividido. É um bom sinal, que todo reino que luta entre si deixa de existir. Ele falou, mas eu não sou filho do diabo, mas vocês são. Jesus não deixou por menos não, né? Ele falou, vocês são filho do diabo. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas se fossem, estariam me adorando agora, porque Abraão desejou ver esse dia e não viu. Aí ele falou, ele tem demônio mesmo. Olha o que ele falou que conhece Abraão, não tem nem 30 e poucos anos, né? E como que ele viu Abraão, que viveu, nosso pai Abraão, que viveu há tantos mil anos atrás? Ele está endemoniado. E Jesus aí falou, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Foi muito claro para eles, dizendo, olha, eu e o pai somos um, eu sou o filho de Deus. Eles disseram, você é louco, você fala que viu Abraão, você é doido, um lunático, você é um endemoniado. Ele falou, não, antes que Abraão existisse, eu sou. E se Abraão, vocês fossem filhos de Abraão mesmo, estava todo mundo agora prostrado, ajoelhado e me adorando, porque saberiam quem eu sou, mas vocês não sabem. Em uma outra passagem, Jesus também mostra bem isso, né, sobre quem ele era. João 9 também, 35 a 38, observe a diferença, né, de alguém que realmente Jesus era para ele o Cristo Salvador, daqueles doutores da lei. Quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? E o rapaz disse, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Vejam a diferença, né? Aquele que foi curado de cegueira, né, estava cego, Jesus o curou, né, e as pessoas ameaçaram ele, falou, não conta para ninguém, os doutores da lei, se você sair por aí falando que esse Jesus te curou, né, que ele te curou alguma coisa, você vai ter problema. Ela falou para os pais dele, olha, o que esse rapaz anda falando? Os pais falaram, pergunta para ele já é adulto, ele sabe falar, né? Os pais ficaram preocupados, falaram, pergunta para ele vai te falar quem que curou ele, né? Ele já é adulto, ele sabe falar, ele é cego, ele não é mudo, né? O pai deve ter dito para os doutores da lei, vocês estão confundindo, ele não enxergava, mas falar ele sempre falou, então pergunta para ele. Aí perguntou para ele, quem te curou? Ele falou, olha, o homem que me curou foi Jesus Cristo. Ele falou, não fala isso, não é para você falar isso para ninguém, vai embora e não fala isso para ninguém. Ameaçou ele, né? Ele falou, olha, e fizeram um monte de interrogação para ele. Ele falou, olha, se ele é endemoniado, não sei, eu sei que ele me curou, né? Ele me curou da minha cegueira, e eu era cego, né? E agora vejo, né? E aqueles que estavam interrogando ele era cego e continuaram cego, porque não aceitavam Jesus Cristo como Senhor. Então Jesus encontra ele depois, né? E quando Jesus soube o que havia acontecido, né, da pressão que ele sofreu, perguntou ele e disse, você crê no Filho do Homem? Aí ele falou, quem ele é, Senhor? Perguntou o homem, eu quero crer nele. E Jesus respondeu, você o viu, né, quando você foi curado, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Essa é a parte de adorar, também parece uma coisa simples, mas não é. O judeu, aquele que tinha conhecimento da palavra de Deus e vivia naquele tempo, ele só adorava a Deus, a mais ninguém. E quando Jesus aceitou a adoração dele, em outras palavras, entre ele, como Jesus estivesse aceitando ser adorado. Então Jesus está se dizendo Deus. Então somente Deus devia ser adorado. E aquele homem o adorou, e Jesus então aceitou a adoração dele. Ele entendeu quem era Jesus Cristo, ele teve o olho aberto, não só da sua cegueira, ele passou a ver, mas também espiritualmente. Jesus deixou de ser mais um para ele, mais um de tantos que tinham aparecido por ali, né, tantos que diziam vir em nome de Deus, tantos que diziam ser profeta. Aquele era diferente, né, era diferente. É interessante essa questão de se prostrar e adorar. Se os irmãos lembrarem aquela passagem do demoniado gadareno, né, quando Jesus chega ali na terra deles ali, o demoniado, ele vem, prostra diante de Jesus. Já viu essa passagem? É uma coisa incrível, porque até então ninguém tinha esse costume de prostrar e adorar, porque eles não aceitavam de jeito nenhum, nem a César,
que era o imperador, eles se dobravam. Eu falei mais cedo para as irmãs ali, né? O povo de Israel era de dura cerviz. O que quer dizer isso? Essa cervical deles aqui era dura. Deus disse: vocês são duros, vocês não dobram. O que era dobrar? Era fazer isso. Para ele chegar a fazer isso aqui, baixar a cabeça e adorar, irmãos, era só Deus mesmo, mais ninguém, profeta, seja quem for, eles só se curvavam a Deus, nem o Império Romano, né? Quando o Império Romano tomou conta de Jerusalém, eles chegaram no templo, né, e queriam colocar as imagens do Deus dele, que era o imperador era divino para eles, era o César, era o Todo-Poderoso. E eles disseram: olha, aqui dentro do templo não, nós só adoramos e só nos curvamos a Deus. Em outras palavras, nossa coluna é dura mesmo, né? Não adoramos outro de jeito nenhum. Eles falaram: não, vamos colocar, quem manda é César, esquece esse Deus de vocês. E houve uma confusão entre eles, então os líderes da época então falaram: olha, então é o seguinte, se for colocar a imagem de César, a esfinge de César, do Império Romano aqui dentro da igreja, então nós queremos colocar a nossa vida, né, à disposição de vocês. Pode até colocar, mas vai ter que matar todo mundo, todos os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Eles colocaram-se, prostraram, né, e tiraram aqui o pano da cabeça e falou: pode matar, é uma condição de vocês colocarem alguma coisa aqui dentro para a gente se prostrar. A gente só prostra a Deus, mais ninguém. Então, como havia uma revolta, uma confusão, ia causar um problema danado naquela época, aí o governador da época falou: não, esse trem vai dar um desgaste político muito grande, então tá bom, esse templo aqui vai ser o único lugar que não vai ter nada de César, vocês não precisam adorar César. E não entrou as imagens dentro do templo, e era o único dos países dominado pelo Império Romano onde o imperador não era adorado, só Israel e só no templo. Eles não aceitavam de jeito nenhum, era melhor morrer do que fazer isso. E observe que quando Jesus está ali curando esse cego, ele se prostra. Em outras palavras, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. O endemoniado gadareno, da mesma forma, olhe bem, o endemoniado sabia quem era Jesus, mas a liderança religiosa não. É uma coisa assim incrível, como que a pessoa que estava possessa de demônio, o próprio diabo, conhece a Jesus mais do que a liderança religiosa da época. Eles perguntam: quem é você? O diabo, quando viu Jesus, o endemoniado, não perguntou. Ele só falou: por que você veio antes do tempo? E prostrado aos pés de Jesus. Então o diabo reconhece a soberania de Deus, mas o povo é duro, dura cerviz, né? Não se dobra, orgulho, né? Eu não vou servir a Deus nenhum. Mas aqueles a quem o Espírito Santo abre o olho são servos. E para terminar, acho que já estou cansando, estou falando igual o irmão do Pará já, vamos lá para Gálatas 2:20. Nós temos um exemplo de alguém que entendeu bem, né, essa questão de quem era Jesus Cristo, né, na sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o entendimento que só o Espírito Santo também pode dar. Se nós lembrarmos quem era Paulo antes da conversão, nós vamos entender que ele era como um daqueles judeus. Jesus era apenas mais um, ou era um enganador, ou era uma pessoa famosa, Deus de algum parente meu. Mas o dia que Jesus Cristo encontrou com Paulo no caminho de Damasco, mudou. E Paulo chega a um ponto de dizer: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, mas pela fé no nosso Deus que me amou e se entregou por mim. De certa forma, ele está fazendo a mesma coisa, prostrando, se curvando diante de Deus como servo de Jesus Cristo. Também falei para as irmãs mais cedo, o maior cargo, o maior empoderamento, que às vezes está na fase do empoderamento feminino, o maior ponto de poder que uma mulher pode ter, e um homem também, é ser servo de Cristo. Não há poder maior do que esse, não há um cargo maior. Servo de Cristo, esse é o maior cargo que nós podemos alcançar nessa vida, e não há melhor do que esse. Alguns entenderam, alguns tiveram os olhos abertos, entender ser servo de Cristo é se prostrar, se curvar, se render a Jesus Cristo. Outros não, dura, coluna dura, cabeça erguida, não preciso de um Salvador, não preciso de um Deus, deixa que eu me viro, deixa que eu conduza a minha vida, não vou servir a ninguém, não vou me prostrar a ninguém, não preciso de um Salvador. Mas há alguns, como eu, como muitos irmãos aqui, um dia
Nós não tínhamos esse entendimento. Na verdade, eu achava que não precisava de um Salvador, não. Até isso o Espírito Santo nos convence, que nós somos pecadores, que eu preciso me arrepender e que eu preciso de Jesus Cristo. Até nisso, é uma obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, isso não é uma coisa sua, mas isso veio do meu Pai, e você foi um cara privilegiado, porque Deus abriu o seu olho, e é um privilégio, quando Deus abre o olho de alguém. E a nossa oração, encerrando nosso desejo, é que Deus abra o olho daqueles que ainda não tiveram esse olho aberto ainda, que Jesus é apenas uma possibilidade. Mas eu quero te dizer, ele não é uma possibilidade, é uma certeza. Jesus não é que ele pode ser o Salvador, ele é o Salvador. Não é que ele pode ser o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E não é que pode ser que nós teremos um dia, que Jesus vai voltar e julgará esse mundo. Não é que pode ser, ele vai voltar. E ele vai julgar esse mundo. Então Jesus nunca disse, talvez, pode ser, quem sabe, eu acho. Não. Jesus, ele era a certeza, ele diz, assim será. Eu sou, vai acontecer assim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele mesmo disse, eu sou, que diz, talvez eu seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É plena certeza, Jesus era muito convicto, porque ele falava com autoridade, como ele disse, eu não falo o que me provém, mas aquilo que meu Pai me disse para falar, isso eu falo, e eu sou o que meu Pai diz que eu sou. Eu sou o Filho de Deus, e realmente é o nosso Salvador. Mas como eu disse, ao que Jesus perguntou, algumas respostas sim, outras não. Então ele é Salvador para alguns, é Jesus Cristo para alguns, para os outros não. A nossa oração é que seja para todos, mas não sou eu que convence, não é o pastor, não é alguém ficar beliscando o seu banco, a costela no banco, vai lá na frente, Quantos adolescentes já não passaram por isso? Chegam a idade e os pais, vai lá na hora do apelo. Não é assim, não é para agradar ninguém, isso é pessoal. É como ele disse a Pedro, Pedro, isso não é de você. É quando o Espírito Santo diz, vem, venha. É quando o Espírito Santo diz, olha, eu sou, Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Deus, aí você vai. Isso é pessoal. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças, eu acho que eu já falei muito. E vamos orar neste momento. Seria muito, pastor, pedir que o senhor venha aqui à frente, te tirar das férias. O pastor encerra o culto orando, agradecendo a Deus, e pedindo ao Espírito Santo que toque no coração dessas pessoas. Não vai ser eu, não vai ser a palavra, mas se sentiu tocado pelo Espírito Santo, diga sim para Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque um dia isso foi revelado aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Teu servo, instrumento em Tuas mãos, que é revelada também. Como é bom, Senhor, estar com o povo de Deus. Como é bom retornar e ouvir a voz dos meus irmãos, abraçar meus irmãos, que creem no Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, que nessa noite haja salvação verdadeira. Que Jesus Cristo seja conhecido verdadeiramente em nossos corações. Se renda nessa noite. Não continue só ouvindo falar de Jesus. Não continue sendo próximo de Jesus, mas seja amigo, filho de Deus. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Nós te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, que não volta vazia. Com Tua graça e com Teu amor, com a revelação do Teu Santo Espírito, nos abençoe nessa semana. Amém. Aonde pisarmos a planta dos pés, que sejamos ricamente abençoados. Amém. Faz a Tua vontade em nossas vidas, na nossa família. Restaura, liberta, cura, transforma. E nós esperamos a próxima vinda do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém.